Então, sejam todas muito bem-vindas, mamães da tribo mãe aqui do UK, mamães da Polônia, da Holanda, da França e para as outras mamães que estão assistindo a gente pelo YouTube também, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema tão atual que vocês me pediram, que é um tema assim super complexo, como vários temas são, né? Lembrando que eu sempre escolho um viés para a gente tentar caminhar por ele, mas que depois, se vocês quiserem que eu fale mais sobre outros caminhos dentro desse mesmo assunto, fiquem à vontade para me pedir mais, para falar mais sobre esse tema, tá? Eu tentei fazer um apanhado aí de tudo que a gente tem de mais novo em artigos, né, nas redes sociais, em livros, para trazer para vocês, para falar um pouco sobre exposição infantil em redes sociais e os impactos na infância, tá bom? Então, repetindo, exposições infantis em redes sociais e o impacto que tem na infância, para a criança, no seu desenvolvimento, né? A gente trabalha muito desenvolvimento infantil aqui, então é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje nesse encontro, tá bom? Bom, eu começo aí mais um encontro relembrando vocês que o meu objetivo aqui não é acusar nenhuma parentalidade, não é da forma rígida a criação de vocês, mas de trazer aí conhecimento científico, estatísticas, relembrar um pouco da nossa história humana, né? E compartilhar pesquisas atualizadas com vocês. A vocês, mães e pais que estão me ouvindo, cabe ponderar aí todas essas informações e usá-las como ferramenta na criação dos filhos de vocês, como vocês desejarem, tudo bem? Então, lembra que dentro do saudável existe aquela gama de opções para serem escolhidas. Usem a empatia de vocês, usem do amor de vocês para escolher o que melhor encaixa para a sua vida. Então, não esquece de deixar ligado aí o seu filtro, né? Para tudo que eu falo aqui. Não é para você não mastigar e engolir tudo que eu vou falar, bem pelo contrário, né? Eu estou aqui muito mais para causar uma reflexão, para trazer algumas estatísticas e a gente botar aí o cérebro para pensar mesmo nos nossos comportamentos, no que a gente tem feito, como a gente tem compartilhado a nossa vida, tudo bem? Então, as exposições em redes sociais, de uma maneira geral, é algo muito novo, concordam? Né? É algo que ainda não foi vivido por outras gerações, então nós somos aí os pioneiros, né? A geração pioneira que vem criando seus filhos com essa rede social tão dentro da nossa casa, né? Tão ativa nas nossas vidas. Então, primeiramente, nós precisamos entender a escassez de resultados científicos a longo prazo, tá? Não é que a gente não tem pesquisas científicas, mas nós não temos, por exemplo, pesquisas científicas que vão falar aí de 2, 3, 4 gerações com efeito de redes sociais, porque isso é algo muito novo. Então, pode ser que eu estou dizendo algo aqui para vocês que talvez daqui 5 anos isso caia por terra, né? Quando a gente tiver mais tempo, aí mais experiências e mais testes e, enfim, pode ser que as coisas mudem. Então, vamos levar sempre em consideração esse fato que é importante. No encontro de hoje, eu quero convidar vocês a refletir para que você amplie a sua consciência sobre quais são os limites quando se trata do uso de redes sociais. Então, quanto que você compartilha, né, sobre a sua vida, dos seus filhos na internet, para que você, né, para que você publica essas questões sobre os seus filhos nas redes sociais, né? Como que você compartilha essas informações com eles, né? E assim por diante, tudo bem? Eu vou dizer para vocês que eu vou trazer sim um pouco de informação, mas eu vou trazer muito mais questionamentos para que vocês façam essas escolhas, porque eu não estou aqui para ditar regra, né? A vida nas redes sociais não é algo que tem previsão de ser extinta, bem pelo contrário, né? As redes sociais, a tecnologia vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. Não é fugir dela, mas saber usar ela e não ser usado por ela. Entende a diferença? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e eu vou trazer vários questionamentos para vocês depois ir trabalhando isso em casa durante essa semana e dividindo tanto no grupo quanto comigo, conforme vocês se sentirem confortáveis, tá bom? Vocês já ouviram falar em sharing? Vou repetir. Já ouviram falar em sharing? A palavra sharing é um anglicismo
que vem da palavra share, que significa compartilhar, e da palavra parenting, que significa parentalidade. Tá? Deixa eu só ver aqui o microfone aberto. Bom, então isso ocorre quando os pais documentam o que acontecem com os seus filhos através de redes sociais, tá? As mais populares são o Facebook e o Instagram. De acordo com o dicionário Collins, o sharing é a prática dos pais de postar informações sobre os seus filhos através de redes sociais de maneira abundante e detalhada. É uma prática muito habitual, né? Que não parece decrescer e, na verdade, nunca houve uma geração com uma infância tão carregada de publicações quanto a de agora. Então, se vocês quiserem ler mais sobre esse tema, existe um nome, né, que foi dado para na verdade, tem muita gente que chama de oversharing, tá? Existem duas nomenclaturas. Algumas pessoas usam o sharing para pais que postam em abundância, né, que relatam completamente a vida de seus filhos na internet, e tem gente que, na verdade, usa o oversharing, tá? Então, se você quiser pesquisar na internet mais sobre esse assunto, é com essa nomenclatura que vocês vão encontrar, tudo bem? Então, vamos trazer um pouco agora de números para a gente começar a ter uma noção um pouco mais fora do que a gente vive e vê o mundo como um todo. Uma reportagem da revista Crescer, do Grupo Globo, tá? Apresentou aí na sua publicação uma pesquisa realizada pela AVG, que é a empresa fabricante de softwares de segurança, onde eles afirmam que 81% dos bebês com menos de 2 anos já possuem algum tipo de perfil nas redes sociais com imagens deles disponíveis, tá? Então, 3 em cada 4 crianças com menos de 2 anos têm fotos online. Então, a gente percebe o quanto isso é comum nos nossos dias de hoje, tá? O estudo foi feito com 2.200 mães que vivem nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Então, entre os dados aí da pesquisa, destaca-se o alto índice de presença online dos menores de 2 anos nos Estados Unidos, que soma 93% dessas crianças. Já na União Europeia, esse percentual cai um pouquinho, cai para 73% das crianças, mas ainda assim, um número alto, né? Outros dados que também aí chamam a atenção é que 7% dos bebês e crianças pequenas têm um endereço de e-mail criado pelos pais e 5% têm perfil em redes sociais. Lembrando que essa pesquisa é da revista Crescer e olha o espanto, é de 2015 essa pesquisa, né? E o que vocês acham que aconteceu nesses últimos 5 anos? Né? Vocês acham que esse número cresceu ou ele diminuiu? Agora vamos refletir juntas algumas situações mais comuns entre o desenvolvimento infantil e o sharing, tá? Eu vou trazer algumas situações. Calma aí só um minuto. Uma mamãe dizendo que precisa sair, sem problemas, tá? Vai estar tudo gravado caso você precise sair. Eu vou trazer algumas situações para vocês mais comuns que a gente encontra aí na internet, nas redes sociais, relacionados ao sharing, né? O que os pais mais compartilham. E eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, qual que é o impacto, qual tem sido nosso posicionamento, quais são os riscos em relação ao que está sendo compartilhado. Então, eu vou dar uma pincelada em diferentes casos para vocês irem analisando junto comigo. Tudo bem? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nós entendemos que pais e mães, é uma coisa básica para todo mundo entender da onde que eu parti, tá? Nós entendemos que pais e mães têm orgulho do desenvolvimento infantil dos seus filhos, que acham seus filhos lindos, talentosos, curiosos, engraçadinhos, e que muito do compartilhamento não tem um fundo maldoso, né? Ou um propósito de humilhar o filho ou prejudicar essa criança.
nós entendemos isso, tá? Mas muito do nosso comportamento, ele diz muito além do que as nossas intenções querem dizer. E é por isso que nós precisamos sempre refletir os nossos atos, tudo bem? Às vezes eu não tenho essa intenção, mas eu não enxergo que por detrás da minha não intenção tem uma consequência para essa criança. Essa consequência é para todas as crianças que passam pela mesma coisa? Lembra que eu falo para vocês que não existe um ser humano igual ao outro? Mas existe uma possibilidade, existe um risco. O quanto a minha criança se encaixa nesse perfil, né? O quanto que eu estou disposto, né, a arriscar, a colocar isso em jogo. Eu não tenho essa resposta, né? A cada uma das mamães que estão aqui me ouvindo, papais que estão aqui me ouvindo, essa pergunta e essa resposta só você pode fazer para você mesmo e obter essa resposta, tudo bem? Então vamos ao primeiro exemplo. Como que tá aí o balanço entre como você manifesta o orgulho que você tem pelo seu filho, que é algo saudável, né? Sim, nós precisamos manifestar esse orgulho para os nossos filhos. Então, como que tá esse balanço, né, do que você manifesta, como você manifesta esse orgulho para o seu filho ou para sua filha, né? Quem sabe mais desse orgulho que você tem como mãe e pai? A criança ou as redes sociais? E eu digo, a minha filha, na verdade, calma aí. Eu digo, a minha filha considera isso inteligente, né? Eu digo ao meu filho que eu acho ele lindo. Os meus filhos sabem do orgulho que eu sinto por eles, né? A minha filha sabe que eu acho ela super inteligente. Eu falo isso para ela, ou eu só filmo isso e coloco nas redes sociais, né? Eu falo para minha criança que ela é admirada, ou eu só posto isso em redes sociais, porque muitas das nossas crianças nem têm ainda perfil, nem entram, né? Estou falando de crianças menores que não têm perfil na internet. A criança sabe que ela é admirada, ela ouve que ela é linda, que ela é inteligente, ou isso está só nas redes sociais? Como que está esse balanço do seu comportamento e demonstrar pro seu filho e para a rede social, né? Como que tá esse equilíbrio para que a criança se desenvolva emocionalmente saudável? Tem problema eu postar nas redes sociais o quanto eu tô orgulhosa que meu filho começou a andar? Não, não tem problema algum, né? Mas meu filho escuta isso de mim. Eu digo para ele, olha, eu tenho muito orgulho que você começou a dar os seus primeiros passinhos, que você está conseguindo, sei lá, desenhar, recortar, enfim, seja qual for aí a aquisição nova da criança. Então, que a gente tenha sempre essa busca por esse equilíbrio, né? E que se for para pender de algum lado, que seja o lado da criança, que ela escute muito mais, que você tenha orgulho dela do que as redes sociais, tá bom? Mas vamos adentrar em um assunto um pouco mais complexo, com a exposição de nudez, e é algo que eu queria falar logo de cara, para a gente já deixar isso muito pontuado, porque se tem alguma coisa que não tem flexibilidade e que eu acredito nisso e que eu acho que no encontro com a advogada a gente vai poder abordar um pouco mais esse assunto e ela vai poder trazer um pouco mais da especialidade dela, né? Eu não tenho formação em direito, tá? E ela pode falar um pouco mais sobre o direito infantil, né? O Instituto da Criança e do Adolescente, o Estatuto, perdão, da criança e do adolescente, ela vai poder trazer muito mais das leis para vocês. Não é isso que eu vou abordar. Mas eu vou trazer para vocês algumas estatísticas que são chocantes e que muitas vezes a gente não se dá conta, porque parece que a gente não vive nesse meio, tá? Mas de acordo com a pesquisa da CAPES-Perxy, 45% dos internautas compartilham vídeos confidenciais e fotos de outras pessoas, tudo bem? Então, a confusão entre os termos pedofilia, que é o tipo de perversão que leva um adulto a sentir atração sexual por criança, e pornografia, que são publicações com caráter imoral, é normal e o receio também é. A disseminação de pornografia infantil é um problema real da internet, tá? Só em 2016, que é essa estatística que eu estou trazendo para vocês, a Safernet recebeu 56.924 denúncias anônimas envolvendo 17.645 páginas. Páginas distintas, diferentes,
distribuídas em 55 países diferentes, tá? Em 5 continentes diferentes. Então, há um mercado criminoso que busca não apenas imagens explícitas, mas também aquelas aparentemente inocentes que são consumidas e editadas para um contexto de fins sexuais. Eu não trouxe imagem nenhuma, mas se você tiver curiosidade, quer botar isso à prova, é só buscar no Google qualquer reportagem falando sobre isso e vocês vão ver manipulação de imagens infantil e é chocante, tá? Então é aquele vídeo, por exemplo, do banho ou aquela foto na praia, né? Esse conteúdo, inclusive, ele pode ser vendido, tá? Nas redes sociais. E talvez você esteja aí pensando que talvez isso seja um exagero, né? Afinal de contas, você só recebe mensagens positivas, elogios e likes quando você posta fotos, né, da intimidade do seu filho. A verdade é que nenhum pedófilo comenta na foto de ninguém agradecendo pela imagem que irá aí fazer sucesso no mercado da pornografia infantil, não é mesmo? Então, por isso que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vive numa bolha dentro da internet, imaginando que todas as pessoas que olham as minhas fotos, que comentam, que entram em contato comigo, parecem ser pessoas simpáticas, pessoas de bem, né? E muitos dos nossos Instagrams, Facebooks, que não são fechados, a gente não tem esse controle, né, de quem realmente está olhando as nossas fotos. E qualquer uma das nossas fotos, ela está a um print de distância de pertencer a outra pessoa, né? Então, quantas imagens de bebê tomando banho, por exemplo, ainda que a mãe coloque aí uma figurinha de um pintinho amarelinho ou de uma florzinha na genitália da criança, são manipuladas, né, por photoshops e são usadas para desejos sexuais doentios. Vários. Isso está disponível na internet numa busca simples e é chocante você ver essas imagens, tá? Então, como você se sentiria se uma imagem sua seminua fosse publicada em redes sociais? E eu entendo que nós, né, nós não vemos aí maldade nessas imagens, nós vemos fofura, nós vemos dobrinhas, né? Mas segundo a pesquisadora e autora do Raising Your Child in a Digital World, eu posso mandar para vocês o nome desses livros todos que eu fiz essas pesquisas, a doutora Christine Goodwin diz que cerca de 50% das imagens compartilhadas em sites de pedofilia foram tiradas das mídias sociais dos pais dessas crianças, tá? Então, é uma informação muito séria, é algo que a gente precisa olhar com espanto realmente. E eu sei que, poxa vida, né? Será que a gente não pode compartilhar nem aquela criança tão fofinha, né? Como que tem tanta maldade nas redes sociais, no nosso mundo, e infelizmente isso existe, né? E essa criança, ela não tem essa capacidade de filtrar isso, né? Ela não tem voz no que é compartilhado dela. Então, a nós, adulto, cabe muito esse repensar do que eu estou compartilhando, né? Do que eu estou colocando a público, que eu não conheço esse público, né? Que está aberto para qualquer um tirar um print. E existem muitos casos também que eu acabei lendo nessa pesquisa de pais e mães que têm um Instagram fechado ou que nem Instagram tem ou não posta foto de filhos no Instagram, mas posta no grupo da família e alguém daquela família salva essa foto e partilha com outras pessoas. E essa foto vai ganhando a rede social. Então, até mesmo de falar com os nossos parentes, para quem eu mando essas fotos, de dizer, olha, não é para compartilhar. Eu não permito a compartilhação dessa foto que eu tô te mandando. Você entende isso, né? Porque muitas vezes eu li vários casos nessa pesquisa que eu fiz desde o começo da semana, de pais horrorizados de acabar encontrando coisas na internet e falar, poxa, mas eu não botei isso na internet. E ao averiguar de onde vinha isso, encontrava uma tia que compartilhava isso no Facebook, e pais que nem Facebook tinham mais, então nem via essa tia compartilhando no Facebook essas fotos. Então a gente precisa estar muito atento a esse conteúdo, tá? Sem falar que alguns internautas desonestos, né, se apoderam aí dessas imagens e as republicam como se fossem dos seus próprios filhos. Existem muitos Instagrams fakes
com fotos de crianças que não são daquela pessoa, mas a pessoa publica como se fosse filho dela, tá? Então, trazendo esse alerta para que vocês, ao postarem alguma coisa, lembrem desse filtro, de pensar nisso que eu falei, dessas informações que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, outro tipo de post muito comum e que viraliza em redes sociais são os breakdowns, né? Ou os meltdowns, que a gente chama em inglês, que são as birras, as angústias e os medos infantis. Aonde nós adultos muitas vezes enxergamos graça, né? Existe um sentimento real que a criança não está dando conta de lidar sozinha. E eu vou te convidar a se colocar no lugar dessa criança, tá? Imaginando aqui comigo, você em uma plena quinta-feira de trabalho, depois de uma semana super atarefada e estressante. Você tem um prazo hiper importante para entregar, seja lá o que for, na sexta-feira e nada tá dando certo. Ao perceber que você tá ficando vermelho, irritado, com os olhos enchendo d'água, o seu gerente se aproxima, imagina a cena. O gerente se aproxima, já segurando o celular aqui, ó, com a câmera ligada e te perguntando, filmando aquela cena. O que está acontecendo, né? Você está nervoso por quê? Me diz por que você está aí chorando. O que está acontecendo com você, né? Como que você se sentiria nessa situação? E nós adultos entendemos o que é frustração, né? Nós sabemos o que é medo, nós sabemos distinguir o que é tristeza, insegurança, incapacidade. A criança não, né? Então ela nem tem aí, na verdade ela tem um agravamento ao lidar com as suas próprias emoções, certo? Já que ela nem consegue identificar o que elas são. Aquilo vem como uma grande onda que domina aquela criança, e a gente já falou sobre birra aqui, né? Sobre esse aparelho psíquico, né? Que ainda não está maduro o suficiente para lidar com isso, né? E ainda ela acaba se deparando com alguém filmando aquela cena, né? Se ela não consegue nem sequer identificar o que ela está sentindo. Então, nesse momento de descontrole, né, de ser tomada aí por sentimentos desconfortáveis, o que um ser humano precisa nesse momento? Ele precisa de humanidade, né? Ele precisa de olho no olho, é de calmaria para a turbulação que ele está sentindo, né? É uma voz calma, é um abraço acolhedor, é paciência, é espera, né? Então, de ter alguém ali emocionalmente disponível para lidar com a angústia, né, que aquela criança está sentindo, para lidar com aquele processo. O adulto responsável pela criança, ele precisa ser quem dá conta da angústia da criança, né? Então, esse adulto, ele precisa ser quem pratica o holding, que a gente chama. Então, até que essa criança seja capaz de fazer isso por si só, e ainda, né, assim, quantas vezes nós adultos que passamos pelos nossos problemas pessoais precisamos que um outro adulto faça um holding com a gente? Muitas vezes, né? Então imagina uma criança que não sabe identificar, que não sabe lidar, que não tem recursos. A gente sabe ir lá e encher a cara de doce na geladeira. A gente sabe sair e dar uma corrida para espairecer. A gente sabe colocar a cara num travesseiro e dar um grito para colocar para fora. A criança não sabe, né? E quando eu vejo, por exemplo, um vídeo de uma criança chorando, irritada, gritando, eu vejo uma criança desamparada na sua necessidade emocional. Eu entendo que às vezes é engraçado aquele comportamento infantil para nós adultos, né? Mas e aquela criança que está naquela posição? Então o cuidador está atrás da tela, filmando, em vez de estar acolhendo. Você entende? Né? O que isso diz para a criança? Que impacto que isso tem aí em um ser que está em desenvolvimento? Né? No momento que ele está mais vulnerável nas emoções dele, o pai dele está aqui, né? Ou a mãe dele está aqui, ó. Ah, o que você está sentindo? Por que você está chorando? Ah, mas não é bem assim. E fazendo perguntas, né? Muitas perguntas. Perguntas atrás de perguntas. Mas por que você está se sentindo assim? E precisa tudo isso? Por que você está chorando? E aqui, ó. Segurando aqui o celular, né? O que é mais importante para esse cuidador na visão da criança? Imagina você naquele emprego,
vivendo todo aquele estresse, não conseguindo dar conta, né, das suas emoções, a coisa lá em casa não tá boa, a coisa no trabalho tá super sobrecarregada, e o seu patrão aqui, ó, mas por que você ainda não conseguiu? Mas como assim você ainda não acabou? Qual que é o problema? O que você tá achando tão difícil? Filmando você, né? Qual que é a visão dessa criança, né, de importância que esse cuidador tá dando para ela? Porque eu não estou aqui falando, né, da nossa visão como adulto, que pode sim, né, não ver maldade no ato de o filmar. Eu não estou julgando esse adulto, no sentido de que, mas Marília, não estou fazendo por maldade. Tudo bem, eu entendo isso, tá? Mas um filho sofrendo emocionalmente, né? Mas e a criança? Como ela se encontra nesse lugar? Como que ela se sente nesse lugar, né? Então, o ser que está passando por aquela situação, o quanto o meu amor primário está disponível para me acolher naquele momento, porque nós pais somos o amor primário daquela criança. E se a pessoa que mais me ama no mundo, nesse momento, tá aqui, ó, segurando um celular, filmando um momento de vulnerabilidade emocional, né, de frustração, de medo, de não conseguir resolver um problema, né? A gente vê tantos vídeos aí de crianças brigando, né? O quão disponível esse meu amor primário, essa mãe e esse pai estão para me ajudar no meu desenvolvimento, na minha resolução de problema, quando eu não dou conta. Então, vale essa reflexão, tá? Quando eu filmo os meus filhos brigando e posto isso na internet, vários vídeos viralizam, né? A gente tem um muito recente que vocês provavelmente vão saber, de duas irmãs, ou não sei, de duas meninas, numa festa de aniversário. Qual que é a minha intenção como adulto? Pode ser que, tipo assim, eu posso estar filmando aquilo, estava filmando parabéns, né? Ela não estava esperando que aquilo aconteça. Mas qual que é a minha intenção em publicar aquilo em rede social, né? Que os meus amigos em uma rede social achem graça dessa atitude, dessa dificuldade das minhas filhas em não conseguirem ainda se relacionar saudavelmente? A minha intenção, qual é essa minha intenção com esse compartilhamento? Ou que benefício que isso traz para o meu filho? Para aquelas duas meninas que brigaram naquela festa de aniversário. Vocês acham que aquele compartilhamento favoreceu, contribuiu em quê no desenvolvimento delas, né? No que isso acrescenta para a construção de uma sociedade melhor, por exemplo? A gente bate tanto nessa tecla, né, que a gente deseja tanto que a sociedade mude, a gente reclama tanto que a sociedade tem sido tão fria, tem sido tão egoísta, tão egocêntrica. E quando eu posto algumas coisas dos meus filhos, será que eu penso, tá, mas como que eu estou contribuindo aí para o desenvolvimento de uma sociedade mais humana? E eu não estou aqui dizendo que todas as suas postagens não têm esse viés, tá? Eu estou trazendo essa questão para você se questionar e você trazer essa resposta. Tanto é que eu não estou trazendo resposta nenhuma. Eu estou trazendo perguntas. Porque eu não sei como vocês compartilham em rede social. Eu não sei o que vocês postam em redes sociais. Então, é para vocês. Eu não estou aqui julgando. Eu estou falando aqui, olha, estou aqui todas as ferramentas para você analisar se o seu sharing tá positivo ou tá oversharing, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam entendendo e pegando essas ferramentas aí e se questionando e também prestando atenção não só no que eu compartilho, né, do meu filho, mas o que eu replico, o que eu aperto share, né? O que eu passo adiante, o que eu passo para frente, qual a minha intenção em fazer isso, né? Para que a gente repense um pouco mais as nossas redes sociais, porque muitas vezes a gente entra na rede social no modo avião, né? O cérebro está em modo avião. E muitas coisas que a gente consome, depois a gente para pensar e fala assim, gente, perdi 30 minutos do meu dia assistindo aquela bobeira que não me acrescentou em nada. E não me levem a mal, a gente precisa assistir umas bobeiras assim durante a nossa semana para dar aquela relaxada, aquele momento em que seu cérebro está ali mesmo só respirando, digamos assim, não está refletindo em relação a nada. E a gente precisa sim, mas o quanto isso pode ser prejudicial, né? O quanto isso pode, na verdade, estar carregando aí mais questões que vão contribuir para que o nosso mundo demore muito mais tempo para se tornar esse mundo, esse lugar
né, mais acolhedor, mais humano que a gente deseja. Então, uma questão também nossa, o que eu ando compartilhando e passando para frente, né? Agora, mudando um pouco de tema. Por que a criança não faz quando você está filmando? Então, às vezes, a criança está aí por repetidas vezes, cantando, dançando, fazendo uma gracinha, e é você pegar o celular para filmar e ela para. Não importa o quanto você tente estimular essa criança aí para ela voltar a fazer o que ela estava fazendo antes, que ela não volta. Já parou para pensar o que isso significa? O que essa criança está tentando te dizer através dessa atitude? Porque muitas vezes ela ainda não fala, né? Ela ainda não tem o verbal. Algumas vezes ela tem, mas ela não consegue se manifestar verbalmente. E ela não quer fazer quando você liga a câmera. O que será que ela está tentando te dizer quando ela não quer fazer quando você pega o celular? Nós estamos vendo para enxergar essa atitude da criança? Ou nós estamos usando aí o nosso olhar para avaliar o que eu gostaria de compartilhar na internet? O que vai ganhar muitos likes na internet? Eu estou escutando para ouvir o que essa criança quer me dizer? Ou para responder e convencer ela dos meus desejos? Então eu pego a câmera, ela para de fazer e eu fico: não, filha, dança! Mostra para a mamãe como é que você faz! Não, vem cá, mostra aqui! E eu fico insistindo para que ela faça o que eu desejo que ela faça, para que eu compartilhe ou para que eu registre. E a criança esquiva, a criança não quer fazer. Ou quando você coloca o celular, ela até volta a fazer. O que ela está te dizendo com esse comportamento? É algo para a gente refletir. Nem todas as crianças estão dizendo a mesma coisa, mas os seus comportamentos também dizem algo. Será que a gente está ouvindo? É essa a reflexão que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Deixa eu só dar um gole d'água, porque hoje foi uma sessão atrás da outra e a minha garganta está pedindo arrego. Então, por que a criança muda de comportamento quando você está filmando ela? É um outro exemplo, tá? Primeiro a gente falou por que ela para, ela tá fazendo, eu pego a câmera, ela para, e o que isso quer dizer. E agora eu tô trazendo um outro exemplo. Por que a criança muda o comportamento quando você está filmando? Então, você já viu aqueles vídeos onde a criança tá chorando e quando ela vê a câmera, ela cessa o choro imediatamente e sorri para a foto? Vocês já viram vídeos assim? Porque eu já vi vários. E eu entendo que é até engraçado, alguns deles é engraçado pra gente, como adulto, né? Mas o que isso significa? O que ela tem aprendido sobre realidade e compartilhamento social, né? Nós falamos aí tanto sobre todo mundo é feliz no Instagram, né? Sobre a falsidade expressa nas redes sociais. O que a minha criança está dizendo quando ela engole o choro e ela imediatamente sorri para a câmera? Né? O quanto ela tem ouvido, dá um sorriso aqui para a foto, ou, ai, que feia, chorando, ó, não vai ficar bonito aqui no vídeo, né? Ou manda um beijo, faz uma pose, né? O quanto que ela tem sido incentivada a não ser ela mesma quando ela está de frente com as câmeras, né? O quanto eu tenho incentivado ela a mudar o comportamento dela para entregar o que eu desejo para registrar ou para postar, que é diferente do natural dela. As nossas crianças têm esse espaço para ser natural nas redes sociais, para que quando você filma ela, ela pode ser quem ela realmente é. Entendam mais uma vez, eu não estou dando a resposta, é para você fazer essa análise. Se sim, quando a minha filha está brincando da maneira dela, eu registro do jeito que ela está fazendo, eu não faço intervenção nenhuma, ótimo. Mas se não, por que eu faço isso? Né? Qual que é o impacto para minha criança? Por que essas crianças que estão ali chorando, estão expressando um sentimento, quando elas veem uma câmera, no mesmo momento ela cessa e ela sorri, ela posa para a foto, né? O que isso está mostrando para minha criança entre realidade e o mundo virtual, né? Essa diferença desses dois mundos, porque a gente prega muito essa falsidade nas redes sociais de que todo mundo é feliz no Instagram, ninguém mostra a realidade no Instagram.
né? E o quanto a gente está passando para os nossos filhos que quando ele vem a público, ele tem que ser de um jeito X para ser aceito, para ser bonito, para ser aceitável. Então, tá vendo como muito, às vezes, do nosso comportamento, ele pode não partir do adulto com uma maldade, com uma intenção maldosa, mas que ele tem uma linguagem, ele traz uma fala, né, intrínseca nesse comportamento, entende? E é isso que a gente precisa analisar. Eu não estou falando para vocês saírem dessa conversa aqui e deletarem as suas redes sociais e não compartilharem mais, tá? Não é nada disso e eu ainda vou chegar no lado bom do compartilhar, tá bom? Estou trazendo só primeiro essas questões para que vocês pensem, mas é claro que existe um lado bom e a gente vai chegar lá. Muita calma. Então, eu não tenho a resposta, tá? Para todas essas perguntas, para todos esses questionamentos. Porque, para começo de história, eu não tenho uma criança em casa. Eu, Marília, não tenho uma criança em casa. Então, logo, eu não estou afirmando nada. Eu estou dando a vocês a ferramenta do questionamento, que é valiosíssima, né? Para que vocês encontrem a resposta certa, que é a resposta única e exclusiva da sua família, da sua criança, do seu comportamento. Vocês entendem isso? Então, eu estou conversando com várias pessoas ao mesmo tempo aqui, e depois esse vídeo vai para o YouTube e vai alcançar outras várias pessoas ao mesmo tempo, né? E eu não posso categorizar cada uma de vocês em uma única opinião, entende? Não existe uma resposta única e certa. A gente tem que usar aí da nossa empatia, né, do nosso questionamento, para chegar na sua verdade e não tenha pressa em chegar nessa verdade, tá? Se pergunte de novo e de novo, reveja as situações que você vive dentro da sua família, conforme essa criança vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, ela também tem as suas opiniões, ela também tem o que ela quer ou não quer que seja compartilhado, ela também tem as suas vontades. Então, tente um olhar diferente em ocasiões diferentes, conforme essa criança cresce, tá? Experimente refletir uma nova opinião. Ah, não acho que é bem assim, mas tá, me fala aí, vamos ver, deixa eu pensar um pouco sobre isso. Deixa eu ver como que isso, quando eu penso sobre esse assunto, como que isso mexe aqui dentro de mim. Me fala aí essa opinião, deixa eu analisar a sua opinião dentro do meu contexto, se ela cabe ou se ela não cabe. Isso é muito importante. Pode ser que você veja que não, realmente, isso aí não cabe dentro da minha realidade, ótimo, né? Pelo menos eu tiquei e tenho a certeza que isso não cabe. Eu não estou ali no piloto automático levando a vida sem ter o controle das minhas escolhas, né? Então, isso é o mais importante. Uma pesquisa feita em 2017 com 2.000 pais de crianças pequenas britânicas apontou que estes publicavam online por ano 195 fotos dos seus filhos em média, tá? Então, antes de completar 5 anos, essas crianças têm, em média, 1.000 fotos delas próprias postadas na internet. As nossas crianças atuais compõem a geração mais observada em toda a história. Mais uma vez, a privacidade infantil, ela volta a perder parâmetros de segurança, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente for abordar o evento sobre leis internacionais infantis. Eu vou trazer um pouco da história infantil, que vocês sabem que por muito tempo a criança não tinha direito algum, né? Sobre o seu corpo, sobre a sua imagem, enfim. E a gente começa a ver um pouco de retrocesso de uma certa maneira nessa história, né? Que mais uma vez a criança não tem controle sobre o que é compartilhado dela, assim como essas fotos nuas ou seminuas vão parar na internet, né? A criança não tem controle sobre isso. Então existe ainda riscos maiores do excesso de compartilhamentos pelo mau uso dos dados pessoais por terceiros. E olha que isso é muito importante, prestem atenção. O primeiro desses riscos é o de roubo de identidade. É algo que eu confesso que eu não tenho muito conhecimento. Eu estou compartilhando de um artigo britânico com vocês, tá bom? A gente pode perguntar depois mais sobre isso para a advogada, que eu acho que é muito importante a gente entender. Então, a partir de fotos e informações pessoais obtidas online, acontece o roubo de identidade. E crianças são vistas como alvo em potencial para esse tipo de roubo. Por quê?
como elas passam anos da infância sem precisar de determinados documentos, de pedidos de conta bancária ou de crédito financeiro, elas podem ter suas informações usadas ilegalmente por muito tempo, sem que isso seja detectado. Um relatório de 2018 do banco britânico Barclays, né? A gente conhece o Barclays aqui na Inglaterra, estima que mais uma década de pais que compartilham excesso de informações pessoais online produzirá 7,4 milhões de incidentes de fraudes de identidade até 2030, o que não está muito longe, né? Para 7,4 milhões de incidentes, né, de fraude, né, até 2030 é bastante coisa. Então, pelas redes sociais, nunca foi tão fácil fraudar e obter informações chaves, como nome, idade, local de nascimento, nome dos pais e etc., que são necessários aí para roubar a identidade de alguém. Então, na revista Época, né, a Jodie Gilbert, que é o chefe de segurança digital do banco da Barclays, pedindo aí que os pais fossem um pouco mais cautelosos com as configurações de privacidade das suas redes sociais e com o que é postado sobre seus filhos. E muitos pais, assim que a criança nasce, postam uma foto que é muito comum, que tem vários dados da criança ao redor, né? O hospital que ela nasceu, o peso, o tamanho, tem fotos que contêm até o tipo sanguíneo dessa criança, nome completo e data de nascimento. São muitas informações que são riquíssimas. Eu não entendo muito sobre fraude de identidade, mas que nesse artigo que eu li dizia que isso era uma informação riquíssima para que essas pessoas conseguissem fraudar, principalmente identidades infantis, porque a criança vai levar muito tempo até ela entrar na vida adulta e começar a fazer conta bancária, pedidos de créditos, enfim, tá bom? Então é algo muito recente, mas que eles estão prevendo um crescimento absurdo e que eu vou pedir para que a nossa parceira advogada traga um pouco mais de informação para que vocês também, e eu também, né, entenda mais sobre isso. Mas para quem quiser procurar entender mais sobre esse tema, eu acho que é algo novo, né, mas muito relevante, tá? A Stacey Steinberg, que é professora de Direito da Universidade da Flórida, tornou-se aí referência nos Estados Unidos e aqui no Reino Unido ao escrever artigos acadêmicos em um livro chamado Growing Up Shared, ou Crescimento Compartilhado em tradução livre, tá? Sobre o sharing. Vou passar para vocês depois esses títulos lá no grupo para quem quiser procurar e ler esses livros, tá? Ela argumenta que ao mesmo tempo em que o compartilhamento exagerado e, sobretudo, impensado serve de mau exemplo para as crianças e ameaça o seu bem-estar, o ato de compartilhar em si é benéfico ao aumentar a nossa conexão comunitária, de troca de experiências e convivência social, né? Quantos de nós já tivemos aí as nossas angústias dentro da maternidade, dentro da parentalidade de uma maneira geral, e quando você encontra aí um outro Instagram, uma outra conta de uma pessoa que passa por uma situação parecida com você, é tão confortante você ter o exemplo de alguém que passou por isso, ou que está passando por isso, não se sentir único nessa batalha, nesse sofrimento, nessa dúvida que você vive. Então, o compartilhamento social, ele não é 100% negativo, vocês entendem, né? Existe um grande poder na prática de compartilhar as nossas vidas com a nossa comunidade. O essencial, defende essa escritora, é refletir antes de publicar e incluir as crianças nesse processo decisório. Olha que interessante, sobre o que vai ser postado sobre elas online, de forma a educar essas crianças sobre privacidade, consentimento e como se portar nas redes sociais. Porque o que o meu comportamento está ensinando para o meu filho? Que eu posso postar foto nua a qualquer preço na internet, eu posso compartilhar absolutamente tudo da minha vida nas redes sociais, eu posso compartilhar dos outros sem ter o consentimento deles. O que será que o nosso comportamento como pais vai mostrando para essas crianças conforme elas vão se desenvolvendo? E olha que interessante isso. Você já se perguntou
o que o seu comportamento de compartilhar a privacidade do seu filho online ensina para ele? Você já fez esse exercício de se colocar no lugar do seu filho e se imaginar sendo filmado e fotografado diariamente enquanto você come, enquanto você chora, enquanto você trabalha? Como que você se sentiria se estivesse no lugar do seu filho? Isso não é uma crítica, tá? É uma reflexão. E pode ser que na sua reflexão você encontre aí uma resposta positiva. E ótimo, tá? Não há problema nenhum nisso. A intenção é de estimular uma parentalidade consciente, né? É um viver a vida consciente, analisando cada escolha, para que nós possamos aí fazê-las por inteiro e não no piloto automático que eu sempre falo. Então, vocês me perguntam, né, Marília, como trabalhar isso com os meus filhos? Envolva eles. Tudo é aprendizado. Então, a gente dita os parâmetros como pais. Então, quando você tira uma foto, ainda que a sua criança seja pequenininha, mostre para ela a foto que você tirou. Ainda que ela tenha 10 meses, 1 ano, pergunte para ela o que você acha da sua foto. Você gosta de você nessa foto, né? O que você acha da sua imagem aqui? O que você está fazendo nessa foto que eu tirei aqui de você? Para que ela comece a ter uma consciência do que está sendo registrado, do que é registrar algo, né? Que eu estou ali naquela foto, de alguma maneira. Que a minha intimidade está ali naquela foto. Então, eu passo para minha criança a seguinte questão: eu posso mandar essa foto para a vovó, para a titia? Né? Você gostaria que a mamãe mandasse? Tudo bem a mamãe mandar, ainda que a sua criança não entenda isso. Eu estou passando para ela que eu estou te consultando, eu estou te perguntando, né? Ao dizer para ela, ó, a mamãe pode compartilhar essa foto para os amigos verem, né? Você fazendo X ou Y, né? E conforme a reação da criança, você vai avançando essa conversa, conforme o que ela entende, a maturidade dela. Mas isso é uma forma de ensinar que ela tem direito sobre a própria imagem dela, sobre o corpo dela, né? Que ela pode decidir como e quando eu vou compartilhar essas informações sobre ela. E isso vai se estender no mundo lá fora. Então, quando um amigo tira uma foto dela ou dele, né? A minha criança entende que a sua imagem pertence a ela mesmo? Ela entende que ela tem esse direito? Que ninguém tem o direito de compartilhar sem a autorização dela, né? Então, envolvê-la nessa simples tarefa de questionar qual que é a sua opinião, de pedir autorização, ainda que ela não entenda. A gente vai passando, a gente vai construindo esses fundamentos desse autoconhecimento, tá? E isso vai se expandindo para toda uma vida desse ser humano. Assim como também ler para os seus filhos o comentário das fotos em que eu postei sobre ela, para que ela também vá compreendendo aos pouquinhos que ao postar algo na internet, tudo tem uma repercussão, né? As pessoas manifestam as suas opiniões na internet e que nem sempre essas opiniões são compatíveis com a nossa. Então, olha, a mamãe postou uma foto sua aqui, ó, a titia falou isso, a fulana falou aquilo, né? Para que ela entenda, então, calma lá, quando a minha mãe me pergunta, posso postar essa foto na internet, eu posso mandar para tal pessoa, tem uma reação daquela pessoa que vê. Então, nada que eu jogo na internet não tem consequência nenhuma, né? Porque o que a gente encontra muito? Adolescentes despreparados para usar as redes sociais, né? E daí muito mais vulneráveis às redes sociais, que a gente não sabe quem está do outro lado da tela, né? Então, a trazer isso para as minhas crianças, esse questionamento, esse olha você aqui na foto, olha, mamãe postou isso seu, fulana disse isso de você, né? Mandou um coraçãozinho, mandou isso, enfim. Eu vou ensinando essa criança aos poucos como funciona essa rede social, que as coisas têm consequências, têm limites e que ela tem, né, essa rédea nas mãos, que ela pode escolher o que pode ser compartilhado. Então, a chance dos nossos filhos não se envolverem com a tecnologia, com redes sociais, é mínima, né? Em um futuro aí que se tornará cada vez mais tecnológico, dizer para vocês, olha, vamos deletar tudo, vamos não usar nada tecnológico, é uma utopia, né? Vai fazer parte da vida como já faz parte da vida dessas crianças, de alguma maneira, né? Ainda que não seja para usar uma rede social,
como um Facebook ou um Instagram, mas a gente tem um LinkedIn, né? Que se hoje a gente já consegue procurar emprego, conseguir um posicionamento aí numa nova empresa, numa nova oportunidade, quiçá no futuro dos nossos filhos, né? Não é eliminar isso, mas dar a ferramenta, o conhecimento para que eles entendam como isso funciona, né? Então, ensinar eles a lidar com isso. É uma tarefa da nova parentalidade, né? Nenhum dos nossos pais, avós, tiveram que lidar com isso, mas é um dever que cabe à nossa geração, né? Para que os nossos filhos usem essa ferramenta de maneira respeitosa, coerente e saudável, porque está cada vez mais comum a gente ver crianças de 3 ou 4 anos que querem brincar com o celular. Se você der um celular de madeira, essa criança vai esticar o celular, vai fazer caras e bocas e vai brincar de filmar todo mundo. Então, até onde isso tem uma repercussão na minha criança, né? De também passar para ela, olha, essa intimidade aqui a mamãe não quer que você filme, eu não quero que você fotografe, né? Eu fazendo isso ou aquilo, né? Para que ela entenda. Tem uma consequência as coisas que são compartilhadas. E isso faz parte do desenvolvimento infantil da nova geração. Tá? A gente não teve isso, né? Os nossos pais não sentaram com a gente e disse, olha, eu vou compartilhar fotos suas assim assado na internet. Mas a nossa geração vem como pioneiro aí no desenvolvimento disso, dessa questão no desenvolvimento infantil. Então, é o equilíbrio, tá? Entre o que compartilhar ou não. Saber o quanto compartilhar e o quanto eu devo guardar, tá? Saber ser esse filtro que o meu filho merece. Saber ser o exemplo para ele. Então, no futuro, nós trocaremos de lugar com os nossos filhos. Já parou para pensar isso? Eles serão os experts da tecnologia e nós estaremos nessa posição infantil, né? Assim como eles estão hoje em relação à tecnologia. Então, o quanto você se sentirá aí confortável com o seu filho, filmando e compartilhando as suas experiências como idoso. Imagina você lá bem velhinho com as suas dificuldades, com seus aprendizados, na sua fase aí, na sua terceira idade, o quanto que você vai se sentir confortável com seu filho filmando você, fazendo alguma coisa e compartilhando isso na internet. Então, as suas dificuldades que a idade te trará, você vai gostar de ter aquilo compartilhado numa rede social? O quanto que você desejará ver o rosto dos seus filhos por detrás de um celular? Ou sabe lá, né, qual que vai ser o dispositivo do futuro? Então, eu vejo muitas vezes o quanto a gente passa um tempão aqui, ó. A minha criança mal vê o meu rosto. São só as bordas que se encontram disponíveis. Então, na balança do tempo que eu gasto com meu filho, qual lado está pesando mais? Minha criança está tendo troca de olhar, porque a troca de olhar com o pai e com a mãe, principalmente com a mãe, para a criança pequenininha, bebezinha, ela é muito importante, tá? Quando a gente estuda sobre diversos problemas psicológicos, estruturação psicológica, a gente vê o quanto a falta do olhar, do amor primário, da mãe, do pai, faz falta num bom desenvolvimento psíquico dessa criança. Então, o quanto que a minha criança vê os meus olhos, o quanto ela tem acesso ao meu rosto, tá? E se você falar para mim, Marília, muito mais acesso ao meu rosto, excelente. Não tem nada que você tem que mudar, tá? Eu não tô dizendo para vocês parem de compartilhar. Tem tantas mamães que eu sigo e que eu assim servem até para eu usar como ferramenta, dizer para outra mãe, olha esse Instagram aqui, porque ela passou por algo muito similar que você, isso foi compartilhado de uma maneira muito saudável, que vai te ajudar nessa sua fase que você está passando. Olha o que essa mamãe tem para falar, esses vídeos que ela fez, eu compartilho com vocês no nosso grupo. Eu não acho errado compartilhar, entende? Mas existe um limite, existe um filtro, existe uma balança. A gente não pode sair do mundo real. O mundo real tem que estar muito mais presente na vida, não só dos nossos filhos, mas na nossa, até para quem não tem filho. A gente tem que se policiar, porque eu, muitas vezes, também pego, poxa, passei mais tempo do que eu deveria nas redes sociais, né? E entrar só para fazer uma publicação, acabei
entrei num caminho que, nossa, foi 15 minutos para eu sair dele, né? A gente precisa ficar fazendo isso com nós mesmos, né? Quiçá com as nossas crianças. Então, o que o meu comportamento está ensinando para o meu filho, para minha filha, né? Será que eu estou passando tanto tempo na internet que daí depois a gente entra lá na adolescência dos nossos filhos, daí eu recebo tantos pedidos de conselho. Marília, meu filho não conversa comigo. Marília, meu filho não me olha. Marília, meu filho não me abraça. E muitas vezes isso só é um fruto que foi plantado lá na infância, né? Essa infância que viveu entre a criança e a mãe, entre a criança e o pai, tinha um celular. E ele continua ali. E daí muitas vezes é só a adolescência que o pai vai sentir essa falta dessa criança, desse adolescente que não dá esse carinho, que não volta esse olhar para o pai por nada. E é tão angustiante. Quebra meu coração quando eu escuto pais chorarem dizendo para mim, Marília, ele não me olha, eu não sei o que eu faço para chamar atenção. E a gente constrói essa atenção. O trabalho é muito mais árduo quando eu preciso fazer esse voltar desse olhar do que quando eu vou construindo diariamente esse olhar, eu vou construindo diariamente esse olhar e a gente leva isso naturalmente no desenvolvimento, entende? A gente tem momentos, não é o momento, momentos na minha vida, em família, que o celular tá lá longe, não é o celular virado de cabeça para baixo, fazendo plim, 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 e eu constantemente dou aquela olhadinha. Eu tenho momentos que esse celular não está presente na vida da minha família. E a gente está aqui, ó, só olhando um para a cara do outro, observando um ao outro. E aqui eu vou até compartilhar um pouquinho com vocês. Aqui em casa é algo que a gente bate muito nessa tecla. Meu marido, ele é muito companheiro nesse sentido de me dizer, volta, sai um pouco do celular, porque o meu trabalho está muito no celular. Né, ele me pede muito essa atenção e eu sou muito grata por ele me puxar para, né, a vida real, para viver o real. E a gente tem momentos de olhar. Eu li muito sobre isso em várias pesquisas, é muito interessante. A gente pode até fazer um workshop, se vocês quiserem, em relação a isso, sobre enxergar o outro, sobre olhar o outro. E a gente tem nossos momentos de olhar um para o outro. E está sendo tão linda a experiência da gente estar encontrando um no outro sinais da idade, que vocês não têm ideia o quão gostoso está sendo. Eu tenho percebido os primeiros fios de cabelo que está aparecendo nele, na barba, na cabeça, as primeiras ruguinhas que aparecem nos meus olhos quando eu sorrio, que eu não tinha antes. E é tão lindo para nós, na nossa visão, de enxergar isso um no outro, né? A gente está envelhecendo juntos, né? Nós temos esse companheiro do nosso lado que também vai se transformando com o passar do tempo. Então, eu estou tendo esses momentos de realidade pura, de choque de realidade, de overdose de realidade na minha vida. Eu estou conseguindo ver a graça nisso? Ou quando a gente abaixa o celular, a gente fica meio perdido, assim, não sabe o que faz, fica morrendo de vontade de tirar uma foto do que está comendo, fica morrendo de vontade de compartilhar. Ou será que quando eu não estou com meu celular, eu consigo estar de corpo e alma ali naquele momento? Eu não sou assim em todos os momentos da minha vida. Tá? Eu não tô apontando o dedo para ninguém. Eu faço muito esse questionamento comigo, tá? Tem momentos que eu tô morrendo de vontade de compartilhar no Instagram um prato lindo que a gente montou aqui em casa. Quem me segue na minha rede social que eu tenho com meu marido sabe. Então, eu também faço esse questionamento, tá? E eu não tô aqui para te passar essa medida, tá? Eu não sei se a sua medida é uma foto por dia, se é vídeos a cada hora ou é postagem nenhuma, porque você é livre para fazer essa escolha. Eu tô aqui para te trazer as informações mais atualizadas, para te convidar a refletir e para te acolher na sua decisão. Né? Eu sempre digo que vocês são livres na maternidade de vocês, desde que você esteja bem com as suas escolhas, que ela esteja fazendo bem para você e para sua família, excelente, tá? Mas se vocês me permitem uma sugestão de coração, na balança da vida, deixe que o presente vivido pelo momento seja muito mais abundante do que a vida que se vive dentro das telas. Porque assim como o Fotolog, o Orkut, quem lembra, né? Essas redes sociais, elas podem ser apagadas a qualquer momento.
Não permita que todas as suas memórias mais preciosas estejam guardadas nessas redes sociais, tá? Elas têm que estar guardadas aqui dentro. Ela tem que fazer parte de quem você é. Ela tem que modificar quem você é. O crescimento do seu filho, a evolução do seu marido, a sua evolução tem que ir te moldando como pessoa. E para isso eu preciso viver a experiência. Entende a diferença? Porque às vezes por detrás da tela eu tenho um filtro de recebimento daquilo. Eu não estou por inteiro vendo aquilo acontecer. Às vezes o meu filho vai olhar para mim e vai falar assim, que a gente já viu isso em muitos vídeos também. Mamãe, eu não quero comer um animalzinho. E às vezes ali filmando, eu nem percebo o que ele está querendo dizer com isso. Mas às vezes vivendo aquele momento, realmente estando ali presente, a minha cabeça está ali presente, meu coração, meu corpo está tudo ali presente, aquilo tem um impacto em mim de, poxa vida, e eu? Será que eu quero continuar comendo esses animaizinhos, né? E eu não tô aqui para ditar regra nenhuma, mas eu tô te dizendo, você está sendo moldado pelo que o seu filho te oferece, pelo que o seu marido te oferece, o que sua esposa te oferece, o que seus amigos te oferecem. Você está se envolvendo nessas experiências de vida? Isso está fazendo parte de quem você é? Ou essa preciosidade que é o convívio está só registrado nas redes sociais? Isso é muito importante, tá? Então, caso vocês sintam necessidade de conversar comigo em particular, tá? Em alguma coisa específica, ó, Marília, eu tenho esse questionamento, eu não sei se o que eu tô dividindo tá certo ou não tá, me ajuda aqui nessa questão, você acha que eu tô passando dos limites? Qual que é a sua visão? As minhas portas e as minhas janelas estão sempre abertas para vocês. E a nossa tribo também é um lugar para esse partilhamento, tá? Coloquem isso lá. Dividam entre vocês quais são as angústias, quais são os medos, quem mais está vivendo isso, quais foram os livros que vocês leram, quais foram os vídeos que vocês viram que deu um embasamento bom, que sossegou aí o seu coração. Compartilhem isso, é por isso que a gente é tribo. Conte umas com as outras, tá? Sejam essa rede de apoio. E mais uma vez, eu quero agradecer vocês por compartilhar comigo esse momento, de confiar em mim, nesse sonho que é a Tribo Mãe, né? Eu quero desejar a vocês uma ótima quarta-feira. Nós nos falamos na sexta-feira para o nosso desafio da Tribo Mãe e fiquem à vontade para continuar esse bate-papo nas nossas redes sociais do WhatsApp, para compartilhar quais são as suas angústias, as suas dúvidas e se precisarem de mim, mais uma vez, eu estou sempre aqui para vocês, tá bom? Um beijão e uma ótima quarta-feira.